que eu tenho percebido que qual é o grande inimigo hoje que poderia atrapalhar os Estados Unidos nessa guerra, pensando em mundo? China e Rússia. O Putin tá querendo negociar, não falou nada mal contra os Estados Unidos. E o Xi falou, poxa, gostaria da redução da hostilidade. Ninguém comprou a briga pesada a favor do Irã. Ninguém foi aquele assim, ó, não pisa aqui que o bicho vai pegar. Você não vê isso, como poderia dar problema se os Estados Unidos entrassem pesado na Ucrânia. Então, do tipo assim, se os Estados Unidos entrar, eu não sei até quando China e Rússia vão entrar pelo outro lado, eu só vou falar, não faz isso não. Vamos entrar em paz, para com isso. Isso pode ser uma notícia até boa para o mercado de uma escalada menor, né? Mas continuo dizendo, é uma intuição, eu não sou cientista político, tem gente muito mais capaz do que eu para isso. São 5h45, você participa do nosso programa, você manda a sua mensagem pra gente, o professor Alexandre Cabral participando conosco. Professor, vamos falar de Brasil? Porque vamos falar de Brasil, não tem tanta notícia em si, Tivemos leilão, né, professor, hoje? O que tá tendo, Medina, não sei se a Mariana tá acompanhando agora aí, tá piscando pra mim, Andrezão, não compartilha. Várias notícias do Congresso derrubando o veto do governo. Tá aparecendo várias pra mim. Derrubou pensão vitalícia de crianças vítimas de Zika vírus que Lula tinha derrubado, vai voltar a ter. Derrubou o imposto que Lula tinha botado para cobrar de IBS e CBS de FII e Fiagro. Derrubou o marco regulatório da eólica. Eu não sei se isso é proposital para filandar, tenho tanto PhD em Congresso assim. Eu sei que na última uma hora, derrubou 3 vetos de Lula. No caso, professor, a gente teve o Davi Alcolumbre dando 25 dias para o governo Lula negociar vetos adiados. Aí, quais foram os atos que tiveram votação adiada? Os que tratam das regras de concessão do BPC, esse é um ponto importante, do Bolsa Família e do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas, que renegocia as dívidas dos estados com a União. O senador afirmou que o Congresso deve ter outra sessão antes do recesso. Lembrando que o Congresso entra em recesso em um mês praticamente, professor. E aí esse adiamento... Você viu? Você viu? A própria imprensa hoje está assistindo a TC pra caramba, né? E tá votando, festa junina, eles já colocaram, ó. Semana que vem, Congresso esvazia completo, todo mundo votar no São João. O Congresso chegou a derrubar esses vetos do governo aos dispositivos que definiam os FIIs e os FIAGROS como não contribuintes na reforma tributária. Na prática, a redação aprovada pelos parlamentares isentava esses fundos da incidência do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços, mas o veto presidencial havia restabelecido a tributação. O governo vinha negociando com a bancada do agronegócio na tentativa de evitar a derrubada do veto, mas o veto foi derrubado também. Então tá aí, professor, alguns vetos derrubados, o BPC foi adiado, era um acordo que o governo tentava com a casa, essas votações vão rolando ali, professor. E o Gumota, ou ele tá negociando muito nos bastidores, ou ele tá deixando o governo chupar dedo, né? Tá sendo assim, nada pro governo até agora. Nada impede de ser uma tática para depois passar emenda e etc. Isso, professor. Mas nesse atual momento, nada. O adiamento do veto ao BPC, ele é tido como um aceno ao Senado, do Congresso Nacional, melhor dizendo, ao governo. Mas aí é um adiamento para o governo negociar, né? A gente sabe que negociar... Mas a Alcolumbre indiretamente é meio base do governo. A Alcolumbre, ele é do novo ao pessoal no mesmo dia, né? Então é só começar ali para onde vai verba e etc. de forma legal, o Alcolumbre muda. Já o Gumota até agora tá parecendo bem contra o governo, dando tempo pro governo, mas na imprensa marretando, né? Pois é. E aí a gente tava falando de leilão, né, professor? Que não tivemos muita coisa. Leilão. Então depois disso, leilão. O leilão de hoje foi bem interessante, um volume bom, como tem sido das NTNBs. Andrezão, pode compartilhar, meu amigo, por favor. O volume do leilão de hoje foi 6,5 bi, menor do que os últimos dois, mas na média dos últimos meses,
Se eu pegar os últimos 12 meses, aí a média está em 6 bi e 100. Foi 6 bi e meio, então dentro da média como padrão, então quer dizer que é um bom volume para leilão. A notícia não boa é que as taxas estão mistas, né? O que é mista? É que ele mais emitiu, a taxa subiu de semana retrasada para agora, saiu de 7,31 para 7,36. Então o Tesouro acelerando o processo de emissão de dívida, aproveitando que está tendo comprador ainda nesses níveis, né? Mas, infelizmente, taxas ainda maiores do que 2024. Então, sim, que nem semana passada ele tem um bom leilão. Não é aquele para comemorar nem para jogar pedra. Leilão neutro, não faz muito preço. Uhum. Na véspera do Copom. E aí temos a questão, né, professor? Copom, ele vai trazer o quê? Um aumento. Então, tem argumento para os dois lados. Eu ainda acho que não sobe. Mas tem só para reforçar, né, professor? Lados. O que se debate é: Copom mantém juros no atual patamar e deixa em aberta a possibilidade de novos aumentos, não encerra o ciclo de alta, ou sobe mais um e encerra. Então, esse é o debate, né, professor? Também tem a terceira via, que é subir juros e deixar em aberto também. Não duvido, né? De verdade, não duvido. Mas vamos lá. Eu acho que não sobe. Mas se você, Medina, falar que sobe, eu vou entender total os seus argumentos. Como é o argumento para não subir? Inflação corrente está caindo. Então, se você pegar o IPCA, ele está reduzindo pressão. O à vista. IPCA de maio, abril, março, etc. Janeiro e fevereiro foi aquela loucura lá de Furnas, mas ele tem perdido pressão. A expectativa da inflação curta, que é desse ano, na última reunião era 5,53 de Via Focus, agora é 5,25. Então, esse para mim é meu argumento de não aumentar os juros. Aí vamos dizer que Medina é a favor de aumentar 0,25. Qual o argumento de Medina? Pô, Cabral, você já viu o horizonte relevante do Banco Central, que é 2026? Na última reunião, o Focus dizia 4,51, agora diz 4,5. Pô, Cabral, não sai do lugar. Será que não está na hora ainda de colocar um prêmio a mais para tentar derrubar essa expectativa? Então eu tenho argumento que a inflação mais curta está cedendo e você tem argumento que ainda não está totalmente ancorada à ponta longa. Então, sobre a inflação, eu consigo defender o 14,75 como 15. Só dependendo de onde você olhar a inflação. Aí você olha para 4 medidas: inflação corrente e ancoragem. Essas duas já foi. Terceira coisa, emprego. IBCBR ontem perdeu um pouco de pressão, 0,20. Tá tendo uma pequena queda na sequência de divulgações de BCBR e principalmente acumulado. Aí isso para mim é um que dá de boa para 14,75. Aí você fala, pô, mas viu o CAGED de PNAD? Cara, o CAGED de março foi o maior em não sei quantos meses. Em anos, né? Meses não, anos. Comparando março com marços. Você viu o PNAD? O PNAD ainda está trabalhando na casa de 7. Esse número é muito baixo para o Brasil. Então, eu acho que o governo tem que puxar mais. Então, você via PNAD e CAGED que é puxar, eu vi BCBR e o seguro, que é atividade. Então, isso muda o hiato do produto, que é uma das coisas que ele pode estar olhando. Para você, o hiato está mais forte, porque PNAD e CAGED está maior. Para mim, o hiato está ok, porque apesar do PNAD e CAGED, eu estou tendo equilíbrio na oferta. E isso gera o meu argumento para 14,75. Fatores de risco que pode desempatar. Porque os fatores de risco pioraram de lá para cá. Então, os fatores de risco de lá para cá, o fiscal piorou, com o Congresso ameaçando o governo. E aí, falou ontem, na cara dura, o Mota falou que conversou com Rui Costa e Iglesias e falou, cadê custo, mano? Se vocês não falarem custo, não vai passar a taxação, não. Se você mandar em custo, quem sabe a gente passa a taxação. Então, o fator de risco de fiscal piorou da última reunião para cá. Ele está menos em voga, ele está menos sendo falado, principalmente esses últimos dias, porque a HR abafou o assunto. E Lula tá em algum lugar do mundo. Eu não sei nem que está sendo a reunião do G7. Nem que está sendo a reunião do G7. A reunião do G7, professor... Onde tá sendo mesmo? Que país, Canadá, cidade? Canadá. Eu não sei. É no Canadá. Então, Lula tá lá no Canadá.
A Haddad tá calada, a Haddad tá de férias, é isso? Ela está de férias. Banco de Então, horas. Já teve que tirar todo o banco de horas, professor? banco de horas. Mas é verdade. Quero saber... É verdade, é a informação oficial. É o banco de horas do governo, né? Os ministros são CLT, né, professor? Eu quero saber qual de vocês aí vai meter atestado sexta. Mas focando aqui no programa sério, não quero saber de RH, não. Então, voltando. Então, a parte fiscal piorou. Só não tá em voga por causa da guerra, Lula lá e o Haddad de férias. Aí meio que perdeu o assunto na imprensa. Só quem tá falando de fiscal atualmente é o Mota. Essa semana foi só Mota que falou de fiscal. Mas ninguém falou de fiscal essa semana, 2 dias, né? Ontem e hoje. Mas só o Mota tem falado aí nesses últimos dias. Ok, Banco Central em silêncio, tudo, mas cadê? Então a parte fiscal piorou. Risco externo piorou pra caramba. Você não tinha uma guerra da outra vez. Você tinha as guerras conhecidas, não uma guerra grande que pode entrar os Estados Unidos na história. Então, na parte do risco fiscal, eu estaria com Medina votando em 15. Mas eu ainda acho que é 14,75. Posso estar errado, amanhã vir 15 e falar, errei, é 15 e ainda pode estar em aberto. Vamos descobrir a partir de 6h30 no famoso F5